Da árvore, os pássaros de Magyar levaram as forças especiais dos ocupantes, o pesadelo de Ano Novo de Putin. O GUR e o SBU transformaram o feriado em um caos. Mísseis Storm, Shadow e Neptunes incendeiam refinarias e portos na Rússia, fábricas em chamas, sirenes. A defesa aérea não ajuda. Golpe a Pangolk. A Ucrânia ataca fundo e com precisão. Até os russos estão em choque e aplaudem. O Kremlin está em pleico. Menos generais, menos frota, menos segurança. Sensação. Zelensky anunciou um avanço. Os mísseis ucranianos ficaram super precisos. A Ucrânia está preparando sua própria HIMARS, uma arma que faz o sangue gelar em Moscou. A Rússia está queimando por dentro. Atentados, resistência clandestina e medo. O regime está se desfazendo. Vou contar todos os detalhes em instantes. Olá, este é o Ucrânia Hoje. Eu sou Vitória Panchenko e estas são as últimas notícias. Presentes de Ano Novo para os ocupantes. Os pássaros de Magyar deram um belo trabalho nos agentes especiais da Direção Principal de Inteligência da Rússia. Mais de 120 militares da 14ª Brigada de Forças Especiais do GRU Hasengrey foram eliminados e feridos como resultado de uma operação planejada e realizada na noite de 26 de dezembro, no povoado de Berdianskoe, região de Donetsk, de acordo com informações operacionais confirmadas. Resultado da realização de uma operação de reconhecimento e ataque contra o posto de comando e os locais de concentração do pessoal dos ocupantes. 51 mortos, 200 feridos, 74 gravemente feridos. E mais uma operação bem-sucedida dos nossos defensores. No âmbito da missão, foi utilizada a aviação da GUR para a rápida transferência de tropas aerotransportadas para um setor estrategicamente importante da linha de frente em Pokrovsk, o que permitiu à unidade fortalecer suas posições. O papel principal na execução da tarefa foi desempenhado pelos operadores de reconhecimento aéreo e de drones FPV, que identificaram e neutralizaram os invasores russos, conforme destacado pela GUR. Manobras radicais dos mestres dos drones SPV, lançamentos precisos de bombardeiros pesados, ataques aos ocupantes com morteiros, atuação das forças especiais no campo de batalha, evacuação de feridos da zona de perigo, cenas cheias de atmosfera, tensão e adrenalina durante a guerra pela liberdade da Ucrânia. Assista agora mesmo!
O Natal para a Rússia também se transformou em um inferno de fogo. A Ucrânia realizou uma série de ataques precisos. Reservatórios de petróleo pegaram fogo no porto de Temyuk. A usina de processamento de gás em Orenburg foi paralisada. O alerta Shadow cobre toda a Rússia. Tempestades e netunos atingem o alvo. Refinarias, defesa antiaérea na Crimeia e infraestrutura-chave estão sob ataque. Até russos admitem isso. Os ucranianos não também. O Serviço de Segurança da Ucrânia atacou reservatórios de petróleo no porto de Temyuk e a usina de gás em Orenburgo. 2 tanques de armazenamento de petróleo pegaram fogo no porto e, como consequência da greve na fábrica, um gasoduto também incendiou-se. O processo tecnológico na empresa foi suspenso. Hoje. Desculpa a expressão. Entretanto, na Rússia, as ameaças relacionadas aos mísseis de cruzeiro Storm Shadow estão sendo cada vez mais expressas. Enfim, galera, estamos aqui andando por aí. Saímos para dar uma volta. Ainda tá rolando explosão até agora. Bom, tivemos alerta de míssil aqui. Já me mandaram o vídeo. Não pode postar, mas dá pra ver lá. Você olha assim. Tá saindo fumaça lá em Vashaktinsk. Dá pra saber o Gé. Helicópteros voando, o avião passou, enfim. Tá todo mundo entendendo tudo. E não tem absolutamente o que fazer. Eles confundiram completamente tudo de novo, igual da outra ocasião. Tipo, sair daquela estação pra comprar um cigarro rapidamente. Bom, foi explosão pra caramba. Sei lá, umas 10, talvez mais. Vamos lá, dar uma volta. Curioso é que até os russos estão elogiando as Forças Armadas da Ucrânia. Mandaram bem demais, é isso mesmo. Os moradores locais comentam sobre os ataques ao terminal de petróleo em Novoshakhtinsk, na região de Rostov. Areft foi no NZNP de novo. As línguas de fogo. Bom, agora não dá pra ver. Mandaram lei. Os Storms acertaram o alvo certinho. Esse sim foi um belo dia em Novoshakhtinsk. Foram 6 explosões. Isso não é normal. Os Neptunos também fizeram questão de parabenizar os ocupantes pelo feriado na Crimeia temporariamente ocupada. Vale destacar que o presidente Volodymyr Zelensky comentou que o uso dos mísseis ucranianos está ficando mais eficiente a cada vez. A precisão do Flamingo melhorou agora. Na última vez, foram usados 5 mísseis. 1 destruiu o alvo, 4 foram abatidos pela defesa aérea russa. Tudo isso se fortalece ao longo do processo. Aos meses. Zelensky acrescentou ainda que a taxa de sucesso dos Neptunes aumentou. Muito bom. O presidente da Ucrânia observou que outro míssil Ruta está sendo fabricado em cooperação com empresas estrangeiras. Parceiros valiosos e colaboradores de confiança. Outra sensação. A Ucrânia está desenvolvendo seu próprio análogo do sistema HIMARS. Será uma plataforma universal única para o lançamento de diferentes tipos de mísseis. Especialistas nacionais já estão trabalhando na novidade. Quem informa isso é o coronel Andrei Jurave. O sistema está em fase de desenvolvimento e a expectativa é que seja uma plataforma universal única para o lançamento de diferentes meios de ataque. Nenhum outro detalhe sobre o sistema foi divulgado. Na opinião dos especialistas, o desenvolvimento de um análogo do HIMARS se deve ao desejo de reduzir a dependência da Ucrânia da indústria de defesa americana. Especialistas acreditam que o sistema nacional será construído sobre um chassi europeu. Teoricamente, o sistema poderá ser usado não só para o lançamento de foguetes e mísseis, mas também de drones. Mas isso ainda não é tudo. Recentemente, os russos perderam 2 generais.
Além disso, já faz algumas semanas que a frota sombra da Rússia vem sofrendo ataques. Confira agora mesmo os detalhes explosivos. No dia 22 de dezembro, por volta das 7 da manhã, um carro explode em um pátio no sul de Moscou. Por volta das 9 da manhã, ficou sabido que na explosão desse carro morreu o tenente-general do Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia, Fanil Sarvarov. Essa já é a segunda notícia sobre a morte de um general russo na última semana. Por isso, como era de se esperar, a propaganda russa começa a se afogar em reclamações contra o governo. Sobre o general que foi explodido em Moscou. Já perdi a conta de quantos foram explodidos nas ruas da capital ou de São Petersburgo. A conta é grande. É claro que foi planejada uma operação especial inteira e, aliás, foi feita com bastante inteligência. A Ucrânia não confirmou oficialmente seu envolvimento. Zarvarova. No entanto, jornalistas da publicação Bild sugerem que se trata de uma ação dos serviços especiais ucranianos. E se os ucranianos estiverem por trás do assassinato do general, então a intenção pode ser desestabilizar o Estado-Maior e a sociedade russa. A mensagem é esta. Nós vamos alcançar todos vocês. E para todos os russos, podemos a qualquer momento levar a guerra para Moscou. Atentados desse tipo, além do assassinato direcionado de um oficial que, no mais alto nível, era responsável pela formação de quadros militares altamente qualificados, tem ainda vários outros efeitos. Desestabilização entre os quadros do Kremlin, decomposição interna da sociedade russa e um sinal de que não adianta para os russos tentar reestabelecer relações apenas com os americanos, deixando os ucranianos de lado. Alguns dias antes, durante mais um ataque a um petroleiro da frota sombria da Rússia no mar Mediterrâneo, provavelmente morreu o general russo Andrei Averianov. Averianov é responsável por negócios obscuros, assassinatos, explosões, espionagem em países da União Europeia, sabotagem e assim por diante. Ele também está por trás da explosão do avião de Prigozhin, do envenenamento dos Skripal e assim por diante. Ele realizava operações no exterior sob ordens de Putin. Deslocava-se pela União Europeia em navios da Frota Sombria. A Rússia até agora não confirmou nem negou a informação sobre a morte de Verianov. E se a informação sobre a eliminação de Verianov ainda precisa ser confirmada, no caso da chamada eliminação dos petroleiros da Frota Sombria russa, tudo é, claro, autoexplicativo. No Kremlin, afirmam que os ataques de Kiev contra os petroleiros não trarão resultados e não vão interromper os fornecimentos. Isso não vai levar ao resultado esperado, no final das contas. Não vai interromper nenhum fornecimento, no final das contas. Só vai criar uma ameaça adicional. Respostas da nossa parte certamente virão. Enquanto isso, as consequências reais desses ataques existiram e, como se diz, continuarão existindo. O que isso traz? Bem, em primeiro lugar, isso reduz significativamente as capacidades da frota fantasma russa de transportar e exportar matérias-primas, ou seja, petróleo. Essa redução, consequentemente, diminui o envio desses petrodólares para o orçamento, moeda viva que depois é direcionada justamente para a guerra contra a Ucrânia. A frota fantasma russa começa a operar com menos eficiência do que, por exemplo, há um ano. Além disso, os ataques à frota fantasma da Rússia também são um golpe reputacional para o país. Mas também existe um componente de reputação. Por que todo mundo fica tão incomodado com a Rússia? Porque esse componente de reputação está ligado ao fato de que nunca, nos tempos da União Soviética ou do Império Russo, isso aconteceu, de forma que sua frota fosse humilhada em vários mares. Dessa forma. Não menos doloroso, em particular, é também o golpe reputacional para os russos. Os ataques aos aeródromos em áreas profundas do território. Foram atingidos caças inimigos Su-30 e Su-27. Vídeo e detalhes da operação única da inteligência militar ucraniana em Lipetsk. O Serviço de Segurança da Ucrânia atingiu 2 aviões russos Su-27 no aeródromo de Belbek. Então, se a gente encarar a realidade, as coisas para os russos não estão indo exatamente bem. Mas se você negar essa realidade, então nem as perdas dos generais são um problema, nem a perda da frota sombra vai atrapalhar o abastecimento ou trazer consequências. Atentados chocantes estão consumindo a Rússia. 2026 pode ser decisivo. A ameaça está explodindo dentro do país. O SSB está em pânico, correndo de um lado para o outro. No Bascortostão é uma verdadeira explosão. Toda a república está em alvoroço. Documentos secretos já estão na mesa do chefe do FSB. Moscou e suas megacidades estão na zona de risco mortal. Será que a Rússia deve esperar um novo Crocus Hall ou algo ainda que ora? Olhar. Essas imagens estão sendo transmitidas ativamente pela televisão russa.
Neles aparecem agentes do FSB. Eles estão prendendo, no Bashkortostão, uma célula de terroristas internacionais que propagavam a ideia de criar um califado mundial. 8 detidos faziam pregações entre muçulmanos. Eles difundiam a ideologia de uma organização terrorista proibida na Rússia e, durante reuniões clandestinas, recrutavam outras pessoas para suas fileiras. Mas esse tipo de material tem se tornado cada vez mais frequente na TV russa ultimamente. E as principais teses neles são aquilo que o FSB comunicou, sobre o aumento da ameaça de atentados dentro do país. Periodicamente, na Rússia, é criado um alvo para a raiva. Na maioria das vezes, é sempre alguma força externa. Mas, de tempos em tempos, surge a necessidade de começar a inflamar a situação. Os serviços secretos russos registram um aumento do terrorismo islâmico na Rússia. Segundo relatos da mídia, esse relatório foi recebido pelo chefe do FSB, Alexander Bortnikov, mas ainda não foi entregue ao ditador russo, Putin. No entanto, de acordo com outras fontes, o documento, na verdade, pode ter chegado à mesa de Putin. E o que é interessante, entre as principais ameaças está também a ativação de certos grupos de sabotagem dentro do país, ou seja, longe da zona da chamada Operação Militar Especial, inclusive na própria capital, Moscou. E mais um ponto importante sobre a ameaça de desestabilização da situação no Cáucaso. Ações que mostravam que o Estado era forte. Existem inimigos e eles vão lidar com eles. Trata-se de um Putin poderoso e de outros inimigos que querem atacar a fortaleza sitiada. E... voltamos aqui à informação já mencionada sobre a prisão na Bashquíria, onde, segundo o FSB, conseguiram deter 8 membros de uma organização terrorista. Naquela ocasião, também foi informado que o grupo preparava ações ativas em território russo. As fontes que repassaram essa informação, a mídia concorda que em 2023... a situação pode piorar se o FSB e outros órgãos não priorizarem esse vetor. Mas aqui é importante lembrar que mensagens desse tipo na Rússia não são divulgadas à toa. São provocações bem planejadas. Além disso, esses atentados podem realmente ser organizados pelos serviços secretos russos, já que isso serve tanto para o público interno quanto para o externo. Para os próprios russos, isso é simplesmente desestabilização da situação. Após essas declarações, com certeza haverá atentados. Com certeza haverá, ou melhor dizendo, provavelmente haverá detidos ou mortos que terão certos documentos ou ligação com alguma organização terrorista ou componente nacionalista. Isso será vendido internamente. Foi assim que sempre assustaram os russos. Todos nós lembramos bem o atentado em Crocus que Putin usou para acusar o chamado regime neonazista de Kiev. Por ordem do coordenador, os terroristas, após cometerem o crime, seguiram de carro em direção à fronteira russo-ucraniana, para depois chegar a Kiev e receber a recompensa prometida. Lá o enredo é bastante complicado. Pelo que entendi, houve relatos iniciais por parte do FSB que também... canais do Telegram ligados ao FSB disseram que existia um esconderijo, onde estavam guardadas armas, preparadas para esses 4 indivíduos, para que eles pegassem essas armas, pelo que entendi essa era a ideia, e depois tentassem atravessar em direção à Ucrânia com elas. Nenhuma prova. Até agora não vimos nenhuma evidência desse esconderijo. No fim das contas, essa tragédia virou um instrumento de mobilização da sociedade e um impulso para uma nova onda de assinaturas de contratos voluntários, com o Ministério da Morte russo. Mas para o público externo, criar uma farsa não é tão simples assim. Principalmente porque ela teria que ser novamente vinculada à Ucrânia. E é justamente isso que agora é de importância crítica para o Kremlin. Se isso for usado no caso da Ucrânia, ou seja, se encontrarem de novo, digamos, um cartão de visita do Budanov, isso não será vendido para o público interno. Isso será vendido, muito provavelmente, para fora dos Estados Unidos. Olha só, eles agem de acordo com as regras da guerra. Outros especialistas também falam sobre isso. Uma série de atividades por parte do FSB. Isso é uma preparação para atentados terroristas tanto na Rússia quanto na Ucrânia. Na Ucrânia, o objetivo é desmoralizar a sociedade em meio a escândalos, cortes de energia e a situação na linha de frente. Na Rússia, é agitar a população para justificar uma nova onda de mobilização. Em outras palavras, o regime governante russo é perfeitamente capaz de organizar uma série de atentados dentro do próprio país, para depois culpar a Ucrânia e tentar usar isso como pressão nas negociações. Ou então assustar de vez os russos.
e empurrá-los para uma mobilização total. Nesse exato momento, o povo se levantou contra Putin. O medo acabou, não existe mais. A resistência clandestina está ressurgindo contra o regime do Kremlin. Humilhações, presos políticos, perdas na operação especial. As pessoas veem a verdade. O medo desaparece. Uma onda de fúria. As elites de Moscou, o despertar dos russos. Uma força assustadora avança sobre Moscou. Isso já não pode ser parado. Detalhes chocantes na nossa reportagem. Bashkortostão está protestando. Na ditadura russa, está cada vez mais difícil manipular os povos dentro do país. E tudo isso porque não faz muito tempo. Nas instituições culturais do Bashkortostão, foi realizada uma ação pelo Dia da Língua Bashkir. Mas os bashkires decidiram aproveitar esse momento para protestar. Nos cartazes haviam frases com retórica anti-imperial e também mencionaram os presos políticos. A República do Bashkortostão, nesse sentido, e o movimento nacional dos bashkires, provavelmente hoje é um dos mais ativos no território da Federação Russa. Nos sites oficiais e nas redes sociais, clubes e bibliotecas publicaram cartazes, fotos e textos em língua bashkir. Neles, fala-se sobre como os impérios historicamente forçaram os povos conquistados. Passar para a língua dominante, privando-os de vontade política e da possibilidade de agir em seus próprios interesses. Na história, muitos impérios forçaram os povos conquistados a adotar sua língua, porque entendiam que a língua materna fortalece a identidade nacional e a unidade, o que dificulta a imposição forçada de uma vontade alheia e dá aos povos a possibilidade de agir em seus próprios interesses. Aqueles que mudavam a língua tentavam mudar também a própria essência do povo. Também, em várias publicações são mencionadas figuras históricas que lutaram pela autonomia e independência do Bashkortostão. Os bashkires sempre foram bombizeiros. A Bashquíria, lembro que sim, historicamente é apresentada e formulada pelo governo russo como uma adesão voluntária da Bashquíria, inclusive ao Estado russo, a chamada Império Russo. No entanto, tudo isso aconteceu com fogo e espada. É interessante que fontes do recurso Não Moscou, no Bashkortostão, sugerem que essa ação é uma pegadinha, já que algo parecido já aconteceu antes. Mas, em particular, no final de novembro, ocorreram na República ações de memória usando o número 8. Naquela época, instituições estatais publicaram materiais com a hashtag 8.000 heróis, nos quais se afirmava que o Bashkortostão havia perdido mais de 8.000 pessoas durante a guerra na Ucrânia. Ao mesmo tempo, as autoridades da República oficialmente não divulgaram esses dados. Mas existem ameaças mais sérias para a Rússia. Ultimamente, o movimento de guerrilha dos bashkires tem se desenvolvido ativamente. Eu sou Kuitan. Eu represento a resistência clandestina da Rota Bashkort. Eu sou a voz dos bashkires e tô pronta para me afirmar. Meus antepassados lutaram pela liberdade e eu tô pronto para levar essa causa até o fim. Bashkiria será livre. Junte-se à Rota Bashkort. O número de participantes dessa rota está crescendo rapidamente, Bashkort. E a própria Rota Bashkort é uma unidade militar da Legião Internacional de Defesa Territorial da Ucrânia, formada por voluntários bashkires em 2022. E agora estão surgindo cada vez mais vídeos convocando as pessoas a se juntarem às suas fileiras. Bashkires, unam-se. A resistência está crescendo. Cada vez mais cidades russas estão sendo adornadas com inscrições em nome da resistência da Rota Bashkort. O regime russo de Putin, ele faz de tudo para reprimir esses movimentos de libertação nacional. E, na verdade, olhem para as perdas. As proporções dos povos que habitam a Federação Russa. Quem mais sofre hoje com o envio dos chamados combatentes para a chamada Operação Militar Especial? São os povos minoritários, incluindo os bashkires. E isso, na minha opinião, é feito de propósito. Ninguém quer morrer numa guerra contra um Estado soberano estrangeiro. E ninguém entende isso melhor do que a Rota Bashkort, que continua lutando contra a sangrenta ditadura do Kremlin. A desintegração da Federação Russa, que é inevitável para qualquer império, não estou dizendo que vai acontecer amanhã, mas ela começará justamente pelas chamadas repúblicas nacionais.
E ao que tudo indica, eles pretendem intensificar essa luta de forma considerável e estratégica, buscando alcançar seus objetivos com maior vigor e determinação. Para o regime de Vladimir Putin, essas notícias são extremamente desfavoráveis e representam um desafio significativo, podendo gerar consequências políticas e sociais bastante negativas para o seu governo.